Bom dia, sétimo ano, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais uma aula em casa. A aula de hoje é referente ao dia 2/7/2020 e nós ainda estamos falando sobre o Barroco, o assunto do nosso segundo bimestre. A aula de hoje vai ser referente aos artistas barrocos. Hoje nós vamos conhecer alguns artistas barrocos e algumas obras que eles pintaram, realizaram e quais as características de cada obra, certo? Aqui nós temos uma pintura, que foi uma pintura que abriu o nosso conteúdo, né? Então aqui traz um tema trabalhado pelos artistas barrocos, certo? Aqui nós temos aí Jesus Cristo sendo retirado da cruz, da crucificação, né? Eu trago sempre esse slide para falar do exagero que tinha-se nas pinturas barrocas. Ou seja, tinha muito detalhe. A gente vê aqui bastante cores, bastante encenação, porque os artistas procuravam trazer essa encenação da obra. Nós temos aqui, ó, no lado, no cantinho, caras e bocas dos personagens, né? Interpretação teatral. Essa obra sempre nasce da lateral para o centro. Então são características e alguns detalhes que vai aparecer em muitas obras de artistas barrocos, certo? Então a gente vai ver um pouquinho sobre esta obra. Aqui Jesus Cristo sendo retirado da cruz, né? Nós temos ali ao fundo uma montanha, nós temos também ali umas árvores e tudo isso vai retratar esse tema bíblico que o Barroco tenta retratar para conquistar o território da igreja. Pois bem, o primeiro artista barroco que a gente vai trabalhar nesta aula é o Tintoretto, tá? Jacopo Rosbuti Tintoretto. Nome difícil, né? Mas a gente vai focar no nome Tintoretto. Tintoretto, que nasceu em 1518 e morreu em 1594. E ele foi um pintor renascentista italiano, tá? Ele foi o primeiro a alavancar o barroco, ou seja, ele foi o primeiro artista a fluir com as pinturas barrocas, tá? Ele explorava em suas obras muitas cenas dramáticas, ou seja, aquela dramatização, aquela encenação, ele trazia como características em sua obra. Outro detalhe importante de Tintoretto era a perspectiva diagonal. Toda a composição artística, todas as imagens que ele trazia em sua obra vinha da diagonal para o centro, tá? Então sempre buscava da diagonal para o centro que ia surgindo as obras deles. Ele também utilizava muito a questão da luz e sombra, né? Nas suas pinturas. Algo mais claro, algo mais escuro, para trazer um certo equilíbrio dentro das suas pinturas. Nós temos aqui uma obra deste artista, tá? Do Tintoretto, chamado Esther antes do Açoeiro. Olha só, vamos analisar um pouquinho essa obra. A gente tem aqui a Esther, que é essa princesa aqui, tá? Que está deitada ao chão. Nós temos aqui alguns personagens que surgem da diagonal para o centro, tá? Onde aqui nós temos o rei Açoeiro também. Então nessa composição nós temos muito jogo de interpretação, tá? Aqui na rainha, né? Os personagens tudo de olho, curioso para saber o que estava acontecendo com ela, tanto quanto o rei Açoeiro e o companheiro aqui ao lado dele que está também fazendo uma encenação teatral nesta pintura. O recurso de sombra, claro e escuro, também é muito perceptivo, né? Uma claridade para chamar atenção aqui no rosto dos personagens, e onde não precisa de muita atenção, ele utiliza um recurso mais escuro. Esse foi o nosso primeiro artista, chamado Tintoretto. O segundo artista barroco também, que a gente vai conversar um pouquinho sobre ele, é o Michelangelo Merisi, tá? Ele nasceu em 1571 e faleceu em 1610, tá? E ele é conhecido como Caravaggio. Por que Caravaggio? Tá? A gente chama de Michelangelo de Caravaggio, porque ele nasceu na cidade de Caravaggio, tá? Lá
na Itália, onde ele nasceu. Ele também é um pintor italiano, ele é o pintor renascentista mais conhecido do século XVII, tá? E ele traz uma característica principal na sua obra, que é trazer a realidade. Ele é muito realista, ele tenta aproximar nas suas pinturas o máximo da realidade cotidiana das pessoas, né? Ele também utiliza muito o recurso de claro e escuro dentro da obra. Se a gente vê a obra aqui ao lado, né? Nós temos aqui, ó, luz, foco no personagem e no fundo um esfumato muito escuro. Por quê? Porque o fundo ele tentou bloquear para trazer a luz para a interpretação do personagem, né? Para o personagem que está no seu quadro ali. Nós também temos aqui uma inspiração sobrenatural. Além de ele trazer a realidade, ele tenta buscar uma reação divina. Por quê? Porque diferente do Renascimento, o Barroco tenta trazer um pouquinho da divindade, da interpretação da igreja para esse contexto, tá? Também nós temos aí muito jogo teatral, né? A gente observa na pintura ao lado que ele está interpretando uma escrita de algo, de um pergaminho, de um livro, né? Nós temos aqui uma caveira ao lado dessa obra, né? Olha o rosto lá, olha a expressão que nós temos na face do São Jerônimo, né? Essa obra chama-se A Escrita de São Jerônimo, é um óleo sobre tela e ele tenta interpretar aqui como esse São Jerônimo está escrevendo, né? Dialogando com esse pergaminho, esse livro aqui que ele está trabalhando. Nós estamos aqui na composição teatral, nós temos uma caveira em cima do livro, nós temos uma iluminação que foca no rosto do personagem, nós temos aí muito trabalho de musculatura para se aproximar muito da realidade do corpo humano, natural, tá? E Caravaggio, ele sempre exagera nessa interpretação teatral da sua obra, certo? Vamos para mais um artista barroco. Nós temos aqui o Rembrandt, tá? Rembrandt nasceu em 1606, faleceu em 1669 e esse artista, ele é um pintor e um gravador. O que é gravador? Ele crava, tá? Ele vai tentar cravar em madeira, em bronze, em outros materiais. Ele é o artista mais expressivo, porque em suas obras vai ter muita expressão, muita interpretação teatral, muito jogo de composição na sua obra. A gente vai ver aqui do lado uma obra chamada O Festim de Baltazar, onde a gente vai verificar algumas características que Caravaggio traz em sua obra, tá? Ele traz muito jogo dramático, tá? O drama dentro das suas pinturas. Nós temos aqui também muito jogo de luz e sombra, claro e escuro. Como eu falei, o claro sempre é para trazer uma luminosidade para aquilo que ele quer mostrar, seja o rosto, seja o detalhe da mão. Nós temos também aqui o escuro, onde ele quer bloquear um pouco da luz, né? Trazer algo mais sombrio para suas obras. E um detalhe muito interessante é que Caravaggio pinta os seus personagens explorando o espaço um pouco fora da tela. Ou seja, os personagens, ele não está todo dentro do quadro. Ele começa de fora para dentro. Parte do corpo está para fora e parte do corpo está para dentro. Esse jogo que ele faz. Olha o personagem aqui no canto, tá? Nós temos aqui apenas uma metade. Aqui a outra personagem, só o corpo do lado de fora, mas a minha cintura para cima, para dentro da tela. Então ele explora muito o espaço que ele tem para poder trazer as suas obras. Vamos lá conversar sobre esta obra. Nós temos aqui o Festim de Baltazar, ele traz essa questão da mitologia, tá? Da mitologia holandesa, mas também traz um pouco dos personagens bíblicos, uma conversa sempre essa mitologia e sempre o bíblico. Olha só aqui, nós temos aqui o Baltazar, que é esse personagem principal, tá? Aqui do ladinho ele traz uma escrita dizendo assim: Deus contou o dia do seu reinado e levou o seu fim, tá? Um escrito hebraico, como a Bíblia fala muito da escrita hebraica, ele trouxe esse escrito hebraico, tá? Aqui, olha o jogo de luz, tentando trazer o divino, né? O sobrenatural e a realidade em si, a realidade retratada no dia, tá? E nós temos aqui, ó, o divino e o terreno, ou seja, a interpretação entre a terra e o céu,
tá? Nesse contexto, olha só ali, a mão, né, registrando o escrito hebraico, que a gente tem a interpretação aqui ao lado. E nós temos esse duelo entre o físico, o terreno, e entre o espiritual, que é o sobrenatural. Ok? Essa é uma característica muito grande de Rembrandt. O próximo artista que a gente vai conversar e o último é o Diego Velázquez. Diego Velázquez, ele tem uma outra perspectiva de trabalho, tá? Velázquez nasceu em 1599 e faleceu em 1660. Ele é espanhol, tá? E ele traz nas suas obras as pinturas retratistas, ou seja, ele vai lá nos palácios, vai pintar pessoas da alta sociedade, né? Pessoas do clero, pessoas da corte, dos reinados, então ele vai fazer autorretrato. Porém, no seu autorretrato, ele traz uma outra realidade totalmente diferente dos artistas que a gente conversou anteriormente, tá? Diogo Velázquez, ele pintou muito para os reis da Espanha, que foi o Felipe IV, tá? E nas suas pinturas eles trazem, além de pessoas comuns, figuras especiais, como anões e bufões, tá? Anões, pessoas pequenas, e os bufões são os bobos da corte, ou seja, aquele personagem que servia para entreter e para alegrar o palácio. Ele tentava capturar muitos sentimentos dos personagens e tratava nas suas pinturas. E lá na página de número 11 do livro didático de vocês, nós temos bastante curiosidade dessa obra aqui que a gente vai conversar um pouquinho sobre ela, que é As Meninas, tá? De 1656, que é uma pintura de óleo sobre tela. E nessa página 11 você vai ver bastante característica desse quadro que Diego Velázquez pintou, certo? Então você vai conferir aí na página 11 do livro didático de vocês e você vai verificar cada detalhe dessa obra. Aqui nessa obra nós temos, então, nesse quadro chamado As Meninas, de 1656, que lá no livro didático de vocês, na página 11, tá? Vai ter vários detalhes explicativos sobre essa obra. Nós temos aqui um grupo de meninas, basicamente umas meninas da corte, ou seja, do palácio, né? E se você observar, o rosto tem bastante característica de pessoas anãs, pessoas pequenas, certo? Aqui nós temos um cenário onde nós temos aqui alguns componentes do palácio também embutido nesta obra, e nós temos ali um cachorro, né? Então essa obra ela vai ter bastante características, bastante detalhe que eu quero que você acompanhe a leitura aí na página número 11 do livro didático de vocês, certo? Essa foi uma obra de Diego Velázquez que traz uma característica muito diferenciada do comum dos outros artistas que a gente trabalhou dentro do Barroco. E para contextualizar todo esse assunto que nós acabamos de ver na aula de hoje, vou deixar duas atividades para vocês realizarem. Vamos lá. Página 9 e página 12 do livro de vocês são as atividades que a gente vai ficar para contextualizar esse assunto dos artistas barrocos. Página número 9. Você vai lá na página número 9 do livro de vocês, vai ler o seguinte contexto: o jovem Narciso e a arte, tá? Você vai dar uma lida nesse contexto, vai lá na página 8, tá? Que tem um espaço lá, galeria, onde ele vai falar essa questão do jovem Narciso e a arte. É uma contextualização de um artista barroco, tá? Você vai responder a questão 1 e 2 da página 9, certo? Lá na página 9, na questão de número 1 e 2, tem esse contexto sobre a leitura do jovem Narciso e a arte. Depois de você realizar a resolução dessa questão, que vamos deixar como tarefa de casa, tá? Plantão Tira Dúvida, eu vou estar lá esperando vocês para a gente conversar sobre a leitura desse texto, ok? Vamos combinar assim. Lê o texto, tenta responder as questões. Não conseguiu, me procura no Plantão Tira Dúvidas que a gente está disponível para conversar sobre isso. Vamos lá, segundo contexto. Você vai lá na página do livro didático, lê o contexto Conectados, releitura da obra As Meninas, tá? Que Pablo Picasso fez uma releitura dessa obra. Então, você vai dar uma lidinha nesse contexto. Na página 12 do livro de vocês, vocês vão realizar uma releitura dessa obra, ou seja, refazer essa obra com as suas características. Como é que você pode retratar
e desenhar essa obra novamente, tá? As meninas, que é aquele contexto que nós temos aí do livro didático na página de número 11. Fazer um desenho inspirado na releitura das obras As Meninas, de Diego Velavez, tá? E também contextualizar com a releitura que Pablo Picasso fez dessa obra, certo? Fazer lá no espaço do livro didático, da página 12, esse contexto dessa atividade, ok? Qualquer dúvida, estou disponível no Plantão Tira Dúvidas para a gente conversar sobre essas obras. Por hoje nós vamos ficar por aqui, desejo uma ótima semana a todos, beijinhos e abraços e tchau, tchau! Primeira vez aparecendo na frente das câmeras. Olá, turma do 7º ano, tudo bom com vocês? Estamos novamente aqui hoje, dia 2/7, aula de língua portuguesa. Sou o professor Edson Júnior e na nossa última aula nós falamos sobre os apóstolos. Hoje nós vamos falar sobre as variedades linguísticas. Vamos começar corrigindo a nossa aula anterior e aí nós vamos entrar nesse assunto que é muito interessante. Vamos lá para as correções. Aí está as correções da página 42 a 43. E aí finaliza na página 44. Vamos para o nosso assunto de hoje, a questão das variedades linguísticas. Vamos lá, a variação linguística é uma característica natural da língua e um fenômeno de todas as línguas. Além de se modificarem no decorrer do tempo, as línguas variam também em muitas situações sociais em que são usadas, de acordo com as características da fala da região em que o falante vive, a idade dos interlocutores, o nível de escolaridade e profissão, grupo social e formalidade da situação, entre outras possibilidades dessa variação. Ou seja, tudo na questão da linguagem, ela há uma modificação. A mesma linguagem que nós usamos aqui no nosso estado, aqui que nós usamos aqui na nossa região, não é a mesma que é usada na região Nordeste, não é a mesma que é usada na região Sul, não é a mesma que é usada em outras regiões. A questão da idade, da mesma forma, há uma questão totalmente social, da época, muda-se tudo. A questão também do grupo social. Vamos supor, você está ali num grupo que ele só fala de um determinado assunto e você vai ouvir, por exemplo, você não é daquele grupo, você vai ouvir aquilo ali, você não vai entender nada do que eles estão falando. Então, para isso eu quero chamar aqui, duas pessoas, né? Vamos fazer a entrevista com cada um, e aí você vai entender um pouco dessa questão, tanto da questão do regionalismo, como também da questão do grupo social, e aí você vai entender. Eu quero chamar aqui meu amigo Davi, que ele é entendedor de um assunto chamado comunicação. Chega mais aí, Davi. E aí, Davi? Bom, professor, tudo bom? Para quem não conhece, Davi, ele faz parte da nossa equipe de marketing da nossa escola, e ele vai explicar, vou perguntar aqui para ele. Davi, como é a questão da publicidade aqui da região norte e a publicidade da região, vamos supor, do nordeste? O que você pode explicar isso para nós? Então, a variedade linguística é uma coisa que ela está bem composta com várias coisas, né? Tanto no sotaque, como na maneira de se comunicar e até mesmo na cultura local, né? Por exemplo, na Bahia existem alguns termos, algumas coisas que eles trabalham lá, que é diferente daqui. Tem a questão cultural da música e tudo mais, das danças. Eu sou paraibano, meu nome é Davi Fonseca, sou gestor de marketing e assim, eu vim para cá em um pouco mais de um ano e encontrei um mercado totalmente diferente daquilo que era lá. Então aqui a forma de se comunicar é de um jeito, por exemplo, algumas frases que lá é meio que
jargões aqui não são usados, né? Como aqui também tem algumas coisas que lá não é utilizada, então isso difere muito, principalmente na comunicação, na hora de fazer uma campanha publicitária, na hora de falar sobre estratégia, sobre produtos, sobre serviço, então muda muito de uma região para outra. Isso é bem nítido. Certo. Agora aproveitando, Davi, né, que você falou na questão de fala, você encontrou dificuldades na questão de comunicação aqui com as pessoas? Por exemplo, minha esposa ela é da Paraíba, né, do mesmo lugar que você nasceu. E aí ela tem coisas que ela não consegue compreender. Você também encontrou essas dificuldades aqui? Então, eu estava conversando com o Matheus, ele falou não sei o que, falou alguma coisa e isso é muito cega. Cega? Eu fiquei pensando, meu Deus, o que é cega? Aí depois ele falou que é mentira. Então, tipo, lá já tem outros tipos de palavras que meio usam o mesmo resultado, né, como compreensão, mas usa outros termos que você fica, tipo, nada a ver, é uma coisa completamente diferente da outra. E isso difere muito, né? Até a questão do sotaque. Se vocês perceberem, o sotaque é diferente do professor Edson, então a gente tem maneiras diferentes, isso pela cultura que a gente nasce, né? Se algum de vocês tivesse nascido lá em João Pessoa, talvez vocês tivessem a fala um pouco parecida com a minha, por conta da convivência com outras pessoas. O Brasil é muito rico nisso, né? Nessa variedade linguística, acho que é um dos países mais ricos do mundo em questão de cultura, que é um país que foi colonizado por vários outros países, então meio que veio gente da África, veio gente do Egito, veio gente da Europa, então desceu gente da América do Norte para cá, então tem muita variedade aqui e isso torna o Brasil tão rico e tão diferente de outros países. Certo. Davi, eu queria agradecer aqui o Davi a participação. Valeu, pessoal. Valeu. Um abração. Tchau, pessoal. Aqui meu amigo também, Matheus. E Matheus, ele também faz parte dessa equipe. E aí, Matheus? E aí, professor? Certo? O Matheus faz parte dessa equipe aqui e ele vai também falar sobre como é que essa questão da publicidade, como é a questão das configurações, como é que você apresentaria isso para nós, toda essa estrutura que vocês trabalham, a linguagem que vocês utilizam, a linguagem técnica, porque às vezes a gente que do corpo da docência, a gente não entende o que vocês estão falando. Explica para nós como é que funciona toda essa estrutura aí para nós. Bom, e aí galerinha, meu nome é Matheus, como o professor já falou, e eu vou falar um pouco sobre a linguagem técnica que a gente utiliza. Normalmente, quando a gente chegou para gravar com os professores, muitas coisas que a gente falava, eles não entendiam, ou ficavam, mas e aí, como é que eu faço isso? Por exemplo, vou utilizar um pouco da linguagem técnica que a gente utiliza atrás das câmeras. Por exemplo, nesse momento a gente está gravando com uma Canon 60D, com uma lente 18mm, gravando na resolução 1920 por 1080 a 30 quadros por segundo. Não sei se vocês vão entender o que eu estou dizendo. O foco, ele está no foco manual, ou seja, se eu for mais para frente ou mais para trás, vai sair um pouco desfocado o meu rosto, tá vendo? Ele pode ficar um pouco desfocado e isso tudo a gente faz manualmente para que fique melhor a aula, tá certo? Isso seria alguns dos termos técnicos que a gente utiliza no nosso dia a dia, que algumas outras pessoas podem não saber. Certo. Muito obrigado pela sua participação, viu, Matheus? Eu agradeço. Até mais. Bola, galera. Tudo de bom. Então, gente, você observou aí que, no caso, há uma diferença total. No caso, o Davi, ele apresentou a questão do regionalismo. Ele é da região Nordeste. Você viu pelo sotaque, ele apresentou várias vezes. E já na questão do nosso querido amigo Matheus, ele falou sobre a questão técnica. Então, a variedade linguística, ela não vai somente voltar à questão do sotaque. Ela também vai na questão, como nós vimos, do grupo social. No caso, o Matheus, tanto o Matheus como o Davi, eles também fazem parte do marketing, então a linguagem é totalmente diferente da minha, que eu faço da questão da língua portuguesa, certo? Então, eu queria que você fizesse as atividades da 45 e 47, não esquece de colocar aí a data. Eu vou deixar a mensagem aqui para você, que é do nosso escritor brasileiro Paulo Coelho: conhecimento sem informação não é sabedoria. Um abraço virtual e até a próxima. Olá, alunos do 7º ano, mais uma vez aqui, professora de Ciências, e a gente vai estar dando continuidade às correções dos exercícios. Espero que vocês estejam fazendo direitinho, corrigindo. Isso é importante para o conhecimento de vocês e para o futuro de vocês, tá? Então, não esqueça de colocar na página dos exercícios da página 20 e 21 do livro de atividades.
Coloque lá em cima a data de hoje, dia 2/7/2020. Ó, de acordo com as características descritas nos quadros, identifique os biomas brasileiros. Em seguida, desenhe ou cole imagens de jornais ou revistas que representem cada um deles. Então, página 20, questão de número 7, tem lá os quadros e as descrições. Vocês vão colocar os nomes lá e vão desenhar. Vamos lá. Primeiro, é uma enorme floresta com riqueza de espécies que a habitam. Cerca de 10% das espécies de plantas de todo o mundo podem ser encontradas nesse bioma, incluindo diversas plantas epífitas. Vocês vão fazer o desenho aqui do lado e vocês vão colocar aqui a resposta. Nesse caso, temos aqui a Amazônia. Tá? Próximo quadrinho que está aí no livro de vocês. Considerando a savana brasileira, há nesse bioma árvores espaçadas, intercaladas por uma vegetação rasteira. O período de chuvas é bem marcante, assim como o período de seca, que vai de maio a setembro. Estamos falando de qual bioma? Cerrado. Abrange principalmente o sul do país e parte do Uruguai e da Argentina. Os campos são marcantes nesse bioma, também conhecidos como campos sulinos. Quando a gente fala de sul, a gente está falando de quem? Do bioma Pampa, tá? Do lado também faço o desenho de vocês aí. Só ocorre no Brasil. Abrange a região mais seca do país, sendo considerado o principal bioma do Nordeste. A temperatura varia pouco durante o ano, o que determina a existência de duas estações, uma quente, chuvosa e outra quente e seca. Só de falar aqui que só ocorre no Brasil, a gente já lembra de quê? Caatinga, gente. Coloque ali o desenho de vocês, coloque ali as árvores com os troncos ali retorcidos, tá? Para caracterizar esse bioma. Muito fácil isso daí. Período das cheias, que vai de novembro a abril, é muito importante para a manutenção do equilíbrio desse bioma. Nesse período, os rios da região ficam cheios de partículas de alimentos que servem de comida para os peixes. A gente está falando aqui de cheia, né? Então a gente vai lembrar de quem? Pantanal, né? O bioma Pantanal. Aí faço o desenho ali, bastante lago ali, alagamento, que tem a ver com esse bioma, tá? Agora a gente vai para a página 21, também falamos do último aqui. É uma das mais ricas florestas tropicais do mundo, onde vive 15% das espécies animais e vegetais do planeta. Hoje resta apenas 7% de sua cobertura original. Só de lembrar que desses 7%, a gente já lembra do bioma mais devastado do Brasil, que a gente fala de quem? Mata Atlântica. Apesar de ser um ecossistema muito importante, com muita variedade, ele foi muito devastado também. Só de lembrar desses 7% aqui, você já está na cara que a gente está falando aqui de Mata Atlântica, tá? Página 21 ainda, temos a questão de número 8. Por muito tempo, imaginava-se que os continentes tinham a mesma disposição desde a formação do planeta. Porém, na década de 1910, começou a ser aceita uma ideia defendida por Alfred Wegener e outros estudiosos chamada teoria da deriva continental. Aqui temos aqui a imagem, temos a teoria da deriva continental. Pangeia, o supercontinente aqui, ó, todos unidos. Depois, com o passar do tempo, foi dividido em dois, Laurásia e Gondwana. E depois aqui temos aqui os outros continentes, que é o mundo moderno como está atualmente. Vamos para a pergunta. Observe as ilustrações e explique nas linhas a seguir a ideia proposta na teoria da deriva continental. Então tá, resposta. Em milhões de anos, isso aqui é para vocês explicarem o que é a deriva continental. Então, ó, em milhões de anos, o continente único denominado Pangeia se fragmentou e os blocos continentais foram se afastando até chegar às distribuições dos continentes de maneira como temos atualmente. Vocês não precisam colocar do jeito que está aqui, mas explicando nesse sentido a teoria da deriva continental, tá? 9. A teoria da deriva continental foi elaborada por Alfred Wegener. Com base em seus conhecimentos sobre essa teoria, complete as frases utilizando os termos a seguir. Os termos a seguir estão aí no livro de vocês, tá? São as palavras que vocês vão completar aqui nas frases. A crosta terrestre é formada por várias placas tectônicas.
que se movimentam continuamente sobre o magma, fazendo com que os continentes situados sobre elas estejam em constante movimento. B. Inicialmente, os continentes estavam todos juntos formando um único continente, denominado Pangeia, e também havia um único oceano chamado de Pantalassa. C. Em seguida, foram formados dois continentes, um ao norte, a Laurásia, e o outro ao sul, a Gondwana. D. A forma dos continentes atuais que possibilita seu encaixe, a similaridade das rochas encontradas nas bordas dos continentes e a identificação de fósseis de animais e plantas em diferentes continentes são fatores que justificam a teoria da deriva continental. E os movimentos das placas tectônicas são responsáveis por alguns fenômenos que acontecem na crosta terrestre, como as erupções vulcânicas, os terremotos e os tsunamis. Então, acredito que vocês acertaram isso daí. Muito fácil, gente. Olha, acabou por hoje os exercícios, tá? E semana que vem a gente vai estar dando continuidade aos conteúdos. Corrijam isso, gente, sem preguiça, tá? Se vocês erraram, vão lá, apaga e copia de novo, tá? Um abraço, até mais. Nosso conteúdo aí de geografia, a gente agora vai entrar nos movimentos da população brasileira. Nós vimos aí quais foram os motivos que fizeram com que essas pessoas migrassem, certo? Deixando para vocês as correções das páginas 16 e 17. Essas migrações no Brasil, o que nós vimos aí? Por que essas pessoas vieram para o nosso território? Quais foram os motivos que fizeram com que essas pessoas viessem aí a buscar, né, terras, à procura de emprego aí? Foram várias as causas e vários os motivos. Então, os imigrantes europeus e asiáticos, eles também, além de migrarem para o nosso território, eles contribuíram aí para as questões econômicas do nosso território, nas atividades econômicas, principalmente com as técnicas agropecuárias que foram introduzidas nas áreas rurais, a mecanização do campo. Então, não é só a questão de ocupação de território, de distribuição, a questão também da economia. Então, a gente aí já imagina essa questão, né? Então quer dizer que o governo, ele também chamou essas pessoas aí devido ao quê? A questão que esses imigrantes, eles tinham condições apropriadas para o desenvolvimento do nosso país. E aí está a questão das fontes introduzidas nas áreas rurais, a mecanização no campo, a grande agricultura, a economia, né? Que ela nesse período aí de 1970 a 1980 cresceu bastante no nosso território. Aí nós temos aí os tipos de migrações. Elas podem acontecer de duas formas: de forma forçada ou espontânea. Os movimentos pendulares, né? Por exemplo, os movimentos pendulares, eles são pessoas que saem diariamente de uma cidade para trabalhar em outra. Migração é utilizado para designar o deslocamento de pessoas de um local para o outro. Eu estou migrando, eu estou saindo de um local, vou para o outro. Estou migrando, estou fazendo migração. Imigração é a entrada de pessoas em um país, né? Ou seja, eu estou aqui no Brasil, vou para os Estados Unidos. Aí eu estou, no momento em que eu estou nos Estados Unidos, eu sou um imigrante. A partir do momento em que, por exemplo, eu ainda estou no Brasil, eu sou um emigrante. É a saída, né? A minha saída. Migração de retorno é um movimento que uma pessoa faz à sua cidade de origem. Eu saí do Nordeste para trabalhar, eu vou para outro estado, mas aí eu não consegui emprego, não consegui boas condições de vida, então eu estou retornando para o Nordeste. Então essa aí é a migração de retorno. E a migração, ela pode acontecer de forma interna e externa também, de país para país, de estado
para estado ou região. E aí, falando ainda dessa migração forçada e espontânea, eu acho que eu já expliquei para vocês. A migração espontânea é a pessoa que sai de livre maneira, sem motivo algum. Eu vou sair porque eu quero ir buscar boas condições de vida, ou eu fui chamada para trabalhar em outro local. E a migração forçada, ela acontece da maneira que a pessoa não quer sair do seu local, mas ela se vê obrigada, porque aconteceu enchente, aí aconteceu terremotos, tá acontecendo guerras, e aí faz, né, com que a pessoa saia do seu local. Ela não quer, mas ela é forçada, saia do seu local e vá para outro, morar em outro local, certo? Nós temos aí o êxodo rural. O êxodo rural, ele foi um importante movimento migratório para o nosso país. O êxodo rural é nada menos do que a saída de pessoas do campo para a cidade, saída de pessoas do campo para a cidade. Acontece em todos os países, é a mudança do campo para a cidade, chamada de êxodo rural. A acentuada migração da população acontece pelos dois motivos principais. Aí nós temos dificuldades enfrentadas por parte da população rural e também pela atração das cidades. Vamos lá, vamos pontuar aí. Nessa parte aí de entradas por parte da população rural, nós temos o quê? Eu tô na minha lavoura, trabalhando no meu campo, mas há muito tempo eu não tô conseguindo plantar, porque o clima não favorece. Tá seca a minha terra, ou a minha terra ela não é fértil, né? Não tem um solo bom, ou também pelo fato de que a mecanização, a partir do momento em que ela chegou no campo, fez com que muitas pessoas perdessem seus empregos, substituição da mão de obra pela máquina. Então fez também com que ocorresse essa questão de migração, da saída das pessoas do campo para a cidade. E outro motivo aí, que é a atração das cidades, as indústrias, né? A questão das empresas que estão contratando muitas pessoas, as ofertas de emprego aí que acontecem constantemente, então fazem também com que essas pessoas saiam do campo e vão para a cidade em busca de uma melhor condição de vida. Outras também em busca de conhecimento, estudos, né? Fazendo cursos, são os motivos também que fazem com que a pessoa saia do campo para a cidade. Fluxos migratórios no Brasil, como é que ocorre? A forma de como a população se distribuía no território brasileiro começou a se alterar a partir da década de 1940. Então a gente já sabe que existem vários motivos que fazem com que as pessoas migram. Mas, por exemplo, em 1980, o látex na nossa região estava aí crescendo, fez com que muitas pessoas viessem para a nossa região. As indústrias no Sudeste fez com que muitas pessoas fossem para o Sudeste. Então, essa questão do fluxo migratório, ela aconteceu mais de forma de anos diferenciados, não foi tudo ao mesmo tempo não, ok? A partir da década de 1950, a migração no território brasileiro ocorreu com mais intensidade, olha só, por causa dos longos períodos de seca e das más condições de vida. De acordo com o censo de 2010, o volume de imigrantes sofreu redução de 11% entre 1955 e 2010. Então, um período que cessou mais essa questão do fluxo migratório. Hoje em dia acontece a questão da migração, sim, mas é com menos intensidade, ok? E aí, essa tabelinha para vocês, esse gráfico para vocês fazerem uma comparação de como ocorre esse fluxo migratório, né? A participação relativa total de imigrantes. Aí nós temos, por exemplo, o Ceará, né? Essa migração de retorno, tá? Muitos nordestinos, eles saíram de suas terras em busca de boas condições de vida, mas eles retornaram aí para a sua cidade natal. Então nós temos aí na liderança o Ceará, com 43,6 milhões de pessoas que retornaram para o seu local de origem.
Seguindo aí, vocês podem fazer a comparação com os outros estados aí, ok? Para casa, as páginas 19, 20 e 21 do livro de geografia de vocês. Na próxima aula a gente vai estar fazendo a correção dessas atividades, ok? Muito obrigado, por hoje é só e até a próxima.